Uma palavra de vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tomar a Bíblia como referência e falar sobre o seguinte assunto: o povo de Deus só anda para trás porque quer. Isto é uma realidade. Deus faz questão de notificar o seu povo para que ele saiba que está andando para trás só porque quer. Esta é a razão principal da existência dos livros proféticos na Bíblia. Quando Deus fez aliança com o seu povo, era para aquela aliança ser cumprida. O povo já começou a se desviar da aliança, querendo um rei humano, um reino modelo do mundo. E o povo de Israel rejeitou o governo de Deus para ter um rei humano, para ser como os outros povos do mundo. Já começou a se desviar. Cada rei se desviava mais do que o outro. Deus mandou então os profetas. Essa é a principal razão da existência dos livros proféticos na Bíblia: chamar o povo de Deus ao caminho, porque tinha se desviado. Eu quero tomar como referência um profeta típico, que é Jeremias, que viveu na época praticamente do fim daquela era. Ele viveu na época de Josias e dos filhos de Josias. O povo de Israel, reino do norte, já tinha sido consumido. Isso deveria ter servido de exemplo. Um povo inteiro foi consumido. Morreu e o restante se espalhou. Acabou. Um povo inteiro, Israel, reino do norte, capital Samaria, acabou. Aquele povo acabou. Isso deveria servir de alerta para Judá no sul com Jerusalém. Mas não adiantou. O povo de Judá também se desviou da aliança de Deus, mas não sem Deus avisar. Deus avisou. E aqui em Jeremias, no capítulo 7, o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Versículo 21. E agora no versículo 23, o Senhor disse: eu ordenei a vocês, ouçam a minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Quem usou essa expressão foi o próprio Deus, através do profeta Jeremias: andar para trás e não para diante. Hoje o povo de Deus no Brasil anda para trás. O que significa isto? O povo está cada vez mais longe da aliança com Deus, do propósito de Deus. O propósito de Deus está na Bíblia isso, Tito 2,14, separar para si, dentre todas as nações, um povo exclusivamente seu, que seja zeloso de boas obras. E para isto, Jesus se deu a si próprio, um povo zeloso de boas obras. Nada de um templo, de uma religião, de um poder político, um povo que seja exclusivamente do Senhor. O que nós podemos dizer hoje no Brasil é que o povo evangélico não é exclusivamente do Senhor. É um povo que ama o dinheiro, que ama o pecado, que se amolda ao mundo. Um povo que anda para trás e não para diante. O que significa isso em termos bíblicos, teológicos? O Senhor estabelece
através do Novo Testamento e tendo toda a base do Antigo Testamento, o que ele quer do seu povo: que se santifique, que se una, pratique o amor, que estejam unidos, humildes, orando pela nação, abençoando os vizinhos, evangelizando os que estão à sua volta, discipulando os que vão se convertendo e cada vez mais orando a Deus, se unindo, amando os demais. Isto é o que Deus tem para o seu povo. O que Deus queria, que Ele quer, continua querendo. O que nós vemos é exatamente o contrário. É um povo dividido em denominações, em brigas, disputas de liderança, líderes que amam o dinheiro e dão mau testemunho da sua vida, que não cuidam das ovelhas, porque eles cuidam da sua aparência, do seu marketing pessoal, da sua imagem nas redes sociais, de viralizarem. São líderes que estão se enriquecendo com o evangelho. Não são líderes como verdadeiros pastores que dão a vida pelas ovelhas. São líderes que não cuidam das ovelhas, mas usam as ovelhas incautas para se enriquecerem, se tornarem famosos. E tem muita gente que vai atrás desses líderes porque acha que eles são bonitinhos, bem apessoados, falam bem, eles são maravilhosos e estão enriquecendo esses líderes que se afastam cada vez mais do projeto de Deus. Cada igreja, mega igreja, é uma tendência muito grande à massificação, ao isolamento de cada crente. Cada crente é tratado ali como um número no meio da massa. Ninguém se preocupa com ninguém, ninguém quer saber do pecado de ninguém, nem da fraqueza, nem da necessidade de ninguém. É um número na massa, como uma plateia para bater palma e ficar se deliciando com o show religioso que os grandes líderes estão apresentando lá da frente e por isso se enriquecendo à custa daquela gente toda ali. Isso é andar para trás. Não é aquilo que Deus quer, jamais. O que Deus quer é que cada um conheça seus irmãos, ame seus irmãos, leve a carga uns dos outros com amor, que pratique a religião verdadeira, visitando os irmãos que estão fracos, indo buscar a ovelha perdida, cuidando de cada ovelha. Mas acontece o seguinte: quem sai a cuidar de ovelhas não se enriquece. Quem sai a cuidar de ovelhas não fica famoso, não viraliza na internet. Um líder que está ocupado em buscar as ovelhas, socorrer as perdidas, alimentar as ovelhas, ele não vai ficar famoso, ele não vai ter tempo de cuidar da imagem pessoal dele, o projeto pessoal, nem vai viralizar, muito menos se enriquecer. Como eles não querem a obra de Deus, eles querem o padrão do mundo, estão andando para trás. E o pior, carreando atrás deles uma multidão de pessoas cegas espiritualmente. São crentes cegos que seguem líderes cegos. Deus gastou os últimos livros, gastou nesse sentido de investir os últimos livros da Bíblia para alertar o povo dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos quanto a esses líderes inescrupulosos. São as cartas de Pedro, e Judas e próprio Tiago e o Apocalipse que Jesus revelou ao João. Então todos esses livros alertam o povo de Deus para esse tipo de liderança que vai aparecer, que aí está nos últimos tempos, desviando o povo de Deus do caminho da verdade, apostatando da fé, pregando heresias em benefício próprio. Ninguém prega uma heresia por amor à verdade. Quem prega heresia é para se enriquecer com a heresia que está pregando. Você sabe o que é uma heresia? É tomar um texto da Bíblia como pretexto para uma doutrina dele, doutrina só dele, que ele é o autor dessa doutrina que Deus revelou a ele, tipo Joseph Smith. Deus revelou para ele, o grande líder evangélico, a reta verdade. Ele é o
o único grande líder, detentor da revelação daquela grande verdade. Portanto, as pessoas que quiserem seguir a Deus verdadeiramente vão atender aquela reta doutrina do grande líder, claro que vão encher o bolso dele. Isto é heresia, porque ele não submete isso aos outros, não busca a unidade do corpo, unidade nada, ele quer mais é dividir mesmo para tirar para ele a maior fatia de crentes para encher o bolso dele mais depressa. É isso que está vingando e proliferando nos arraiais evangélicos do Brasil. Olha ao seu redor, você que conhece o meio evangélico, é isso ou não é? Isso é andar para trás. Então eu vou repetir, Isaías 7, 24, Deus diz: esse povo continuamente se afasta de mim, andando para trás e não para diante. E mais adiante, Deus diz: por que esse povo se desvia, apostatando continuamente, se afastando da verdade continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu quero encerrar essa reflexão com essa afirmação que Deus faz. Anote aí, Jeremias 8:5. Deus dizendo: este povo não quer voltar. Essa é a razão pela qual eles continuam agindo assim, andando para trás e não para diante. Aí Deus vai fazer o que ele fez. Leia o restante do livro de Jeremias, você vai ver o que Deus fez naquela época. E é o que Deus vai fazer no Brasil em nossos dias.